Quando a gente fala de projeto de licenciamento, as normas elas estão sempre mudando, né? Aprova, revoga. Agora eu vi que a DELAI ela foi revigorada, esse termo interessante também, quando uma lei ela foi revogada e agora ela voltou, então ela foi revigorada. Então o sabor da política, né, também. Estava falando para vocês que da mesma forma que tem o CONAMA a nível nacional, Conselho Nacional do Meio Ambiente, nós temos a SEMA a nível estadual, Conselho Estadual de Meio Ambiente, então tem muitas portarias do Conselho Estadual que vão regulamentar quais as atividades e como as atividades precisam ser licenciadas e como os projetos devem ser conduzidos. Né? A respeito da Lei 140 Complementar 2011, que permitiu que prefeituras pudessem, então, autorizar empreendimentos, e aí por isso eu pedi para vocês consultarem na SEMA, o que vocês poderiam estar fazendo aqui. Poderiam vir no Google, digitar aqui resolução SEMA, licenciamento municipal. Para 105, não, a 105 ela foi convertida, revogada e convertida na 107. Então veja, se você tem uma lei federal complementar de 2011, 2 anos depois, 2013, o Conselho Estadual de Meio Ambiente, ele aprovou essa aqui. Estabelece a Resolução SEMA 88, de 27 de agosto de 2013, que estabelece critérios e procedimentos de tipologias para o licenciamento ambiental municipal de atividades, obras e empreendimentos que causem ou possam causar impacto ambiental local e determina outras providências. Vocês poderiam me perguntar, mas esse site, legisweb.com.br, é um site particular, né? Mas ele é um site confiável, tem bastante gente que extrai as legislações daqui. Se vocês quisessem fazer uma consulta oficial, vocês poderiam fazer isso aqui também, ó. Vem no Google digitar Casa Civil Paraná. Consultar a legislação pela casa. Essa aqui é a fonte oficial, tá? Vocês poderiam estar fazendo consultas por aqui também. Que nem, é como se fosse, que nem a nível federal você poderia estar consultando o Diário Oficial da União. Também tem, as leis são publicadas em Diário Oficial, né? Mas aqui no Paraná é muito interessante também estar procurando por meio de bases oficiais, né? Vamos ver se eu acho essa resolução aqui, só para ver. Tranquilo, vocês estão no direito. Eu estou no dever de mostrar isso aqui para vocês. Mas lógico, vocês podem estar, estou passando essa informação para vocês, mas tem que entender que na vida profissional isso aqui tem que saber garimpar, né? Isso faz parte do desenvolvimento, da autonomia que vocês têm que desenvolver, né? Então, se vocês analisarem aqui, olha só. Tem esse item aqui, item 2, atividades agropecuárias e silviculturais. Se vocês não forem analisar esses tópicos, nenhum deles é específico silvicultural, mas o que o silvicultural ali, por que essa palavra está importante ali? Porque o engenheiro florestal pode sim licenciar projetos então de suinocultura, a produção de leitões até 100 matrizes, suinocultura civil completa até 50 matrizes. Matrizes é o suíno, né? Empreendimento de avicultura até 1 hectare de área construída, ou 10 mil metros quadrados. Piscicultura, cultivo de peixes em águas continentais, sistemas de açudes e viveiros, né? Então aqui na nossa região, sudoeste do Paraná, isso aqui tem bastante, né? Então sim, vocês poderiam estar trabalhando com licenciamento dessas, que são considerados pequeno, para poder ser autorizado no nível local, é porque é uma atividade não tão grande, né, em termos de magnitude.
Mas aqui na resolução ela classificou o potencial poluidor aqui, né, baixo, médio. E se vocês vierem aqui no último item lá, atividade florestal, esse tópico aqui também mostra que as prefeituras local, lógico que a prefeitura ela tem que ser reconhecida pela SEMA para, né? Que a gente já estava falando. Não é simplesmente fazer. Mas aí é com eles, né? Estando, podendo autorizar esses empreendimentos, eles serão licenciados ao nível municipal. Então, atividade florestal, supressão de vegetação secundária ao estágio inicial, de regeneração, né? Sempre em área urbana. Então, tem que ser dentro da área urbana. Se for área rural, daí tem que ser licenciado pelo órgão estadual. Aproveitamento de material lenhoso para exemplares secos em pé ou caídos naturalmente em áreas de decorrência de acidente natural. Em área urbana, veja que é área urbana também, até 100 metros cúbicos. E no caso de espécies ameaçadas, volume de 15 metros cúbicos a cada 5 anos. Então esse valor de 15 metros cúbicos aí digamos assim, um limite para exploração, para autorização de corte de árvore, de pinheiro, por exemplo. Então tem alguma coisa assim, mas na verdade não, pinheiro não, que é ameaçado. Mas está escrito ali, né? Até 100 metros cúbicos e para espécies ameaçadas. Então ainda assim tem um nível mínimo de aproveitamento de araucárias, mas como vocês bem sabem, uma coisa é você aproveitar 15 metros cúbicos esporadicamente e conseguir uma autorização para isso. Outra coisa é vocês fazerem plano de manejo, né, de fato, em áreas de reserva legal. Aí já não pode por conta da lei da Mata Atlântica, que caracteriza o bioma especialmente protegido, e também por conta da portaria NMA 443, que classifica, né, as espécies ameaçadas, dentre elas o xaxim, a araucária, a embuia e outras tantas, né, que aí extinguiu mesmo o manejo florestal em reserva legal, né. Dando sequência, corte de espécies florestais nativas isoladas em áreas urbanas consolidadas, novamente área urbana. Supressão de vegetação secundária em estágio inicial de regeneração em áreas urbanas, para fim de construções e empreendimentos imobiliários em perímetro urbano. Veja como é que ela restringe para o perímetro urbano todas essas autorizações, né? Corte de espécies nativas plantadas em imóvel urbano, então aí plantada, né? Mas que sejam nativas, não exóticas. Exceto espécies ameaçadas de extinção, mas também em imóvel urbano. Próximo item, supressão de espécies florestais exóticas. Isso aqui, vamos supor que a gente tenha um caso lá em Ortigueira, né, Harine? Não sei se a Harine está me ouvindo. Porque ela é Ortigueira no Paraná, né? Espécies florestais exóticas em área de preservação permanente. Olha só, exótica em área de preservação permanente. Para substituição com espécies florestais nativas por meio de um projeto técnico. Também precisará então de um projeto de autorização. Bem específico esse aqui, hein? Tem um caso aí que a gente estava discutindo. Então vejam, anotem essa resolução SEMA e aí vocês estando em outros estados, vocês vão ter que garimpar isso nos outros estados. Mas aqui eu mostrei para vocês no caso do Paraná. Vejam lá o artigo 1º, ó. Estabelece tipologias de atividades, empreendimentos e obras que causem ou possam causar impacto ambiental no âmbito local, considerando os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade, para fins de licenciamento pelos órgãos municipais do meio ambiente, de acordo com o anexo integrante da presente resolução. Resolução SEMA, olha que essa aqui é a resolução SEMA com S. Tá, então vamos fazer aqui, obrigado por avisar. Eu fui no site da Casa Civil, ó, tá? Casa Civil PR.gov.br, devem aqui consultar legislação, e aqui
pesquisa rápida. Eu vim nessa segunda coluna, e aí eu vim aqui, ó, a resolução, eu tinha escrito 88, 2013. Agora vocês estão vendo, né? Ó, e aí veio. Então essa aqui é a fonte mais oficial do Paraná aqui para vocês consultarem a legislação, e aqui eu vim na SEMA 88, que agora que eu já expliquei 88 para vocês, eu recomendo que vocês façam isso para acessar a resolução, mas o que eu quero mostrar aqui agora é a 80, é a 51 de 2009. Vocês estão vendo então aqui que tem uma resolução 51 de 23 de outubro, que ela fala sobre dispensa de licenciamento. Olha. Lembra que eu falei para vocês da DELAI? E aqui é SEMA com S, não SEMA com C. Então, quando você tem uma resolução da Secretaria e não do Conselho, significa que se o secretário estadual acordar com o pé esquerdo lá, ou com o pé direito, porque vocês que me dizem, não quero mais ela, ele com uma canetada ele revoga. Entendem? Então, por isso que você tem que sacar qual que é o peso da resolução. Uma resolução, as resoluções das secretarias de Estado, elas são muito condicionadas ao sabor da política. Então, olha ali, ó. Ela foi revogada e revigorada. Então, assim, o pessoal lá está lá de bom humor, eles vão canetando, né? Caneteando. Mas essa aqui é interessante para vocês verem sobre a dispensa, né? Se vocês querem fazer projeto de licenciamento de dispensa, que é um projeto que dá para começar, se vocês querem começar com consultores autônomos aí, recém-formados, eu recomendaria mexer com isso aqui, ó. Olha só, estação de tratamento de água, captações superficiais. E tem muitos empreendimentos aqui que precisam só de DELAI. SEMA 51 de 23 de outubro de 2009. SEMA da Secretaria, não do Conselho. Né? Aí vocês vão me perguntar, mas e o CREA? Será que o CREA não vai pegar no pé? Eu diria para vocês, temos que fazer. Se o CREA pegar no pé, a gente se defende. Porque isso aqui é serviço, né? Ou, eventualmente, vocês poderiam estar fazendo projetos assinando junto com um engenheiro ambiental, ou junto com outro profissional, fazendo junto. Porque aqui vai ter componente florestal. Olha o parágrafo 9 aqui. Cortes isolados de espécies nativas em área urbana até 5 exemplares, desde que não constantes na lista vermelha de espécies. E fora de áreas de preservação permanente. Então, isso aqui significa isso, que vocês têm que fuçar. Vocês têm que ir atrás da onde tem demanda, né? Sobre um escritório de licenciamento, numa região que tem comercial, por exemplo, se fazer uma bom marketing, vai começar a aparecer cliente lá, com esse tipo de demanda. A apicultura, em geral, não precisa só precisa da DELAI. E assim por diante. Terraplanagem, benfeitorias rurais. Ok, gente? E aí eu estava vendo até um pouco antes de entrar na aula que tem uma resolução recente da SEMA, de 9 de setembro de 2020. Vamos nessa aqui agora. 9 de setembro. Olha lá. Dispõe sobre o licenciamento ambiental, estabelece critérios e procedimentos a serem adotados para as atividades poluidoras, degradadoras e modificadoras do meio ambiente e adota as providências. Essa aqui, ela é muito importante para quem quer fazer consultoria agora de projetos um pouco maiores, né? Tem um item inicial de conceitos, e aqui a gente destaca o TAC e o TR, né? TAC é o termo de registro de conduta. Então veja que sempre que tem algum problema, a empresa tem problemas de adequação ambiental, muitas vezes elas firmam junto ao Ministério Público e ao órgão ambiental esses TACs, né? Então lá, é um instrumento que tem por finalidade estabelecer a obrigação
do compromissário, quer dizer, é como se a empresa estivesse dizendo, eu sei que eu estou errado e eu estou me comprometendo a resolver isso em tantos tempos, para desta forma não incorrer em maiores multas ou outras, é, outros prejuízos da empresa, né? Vamos para o TAC. Instrumento que tem por finalidade estabelecer obrigações do compromissário, ou seja, a empresa poluidora, grande indústria, em decorrência da sua responsabilidade civil, de forma a ajustar, por isso que é um termo de ajustamento, a sua conduta, as exigências das leis, mediante cominações que terá eficácia de título executivo extrajudicial. É uma espécie de devo, não nego, eu vou fazer desse jeito para melhorar, né? Eu acho que a gente poderia estar até falando dessa questão da compensação das multas, que tem outras regulamentações que estão vindo agora, tal, mas o TAC ele foi sempre um instrumento bem interessante do Ministério Público. A gente fala quando vai falar de Ministério Público, da ação dos órgãos de controle, então esse é o TAC. E por termo de referência, a gente vai falar muito dele no decorrer dessas aulas, porque se vocês querem trabalhar com licenciamento, vocês vão fazer um projeto para uma empresa. Vocês não vão partir do nada para fazer de qualquer jeito. Percebe? O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer um projeto de licenciamento, usando a realização de uma avaliação de impactos ambientais com base em um termo de referência. Então, assim, é como se a receita de bolo do que precisa para já estivesse pré-determinado pela própria regulamentação dos órgãos ambientais. Porque você vai entregar um projeto que vai ser avaliado por quem? Pelos órgãos ambientais. Então você vai ter que entregar dentro do que eles querem receber. Se estiver faltando coisa, eles não vão aceitar, vão reprovar, digamos assim, o seu projeto, né? Pelo que está escrito ali, o que é o termo de referência? É um documento único emitido pelo órgão ambiental competente, estabelece o conteúdo dos estudos a serem apresentados pelo empreendedor que vai contratar uma empresa de consultoria para fazer o licenciamento ambiental na avaliação de impactos ambientais decorrentes daquela atividade, daquele empreendimento. Okay? Eu estava falando da ADELAI, olha só, aqui fala de vários tipos. Ó. A ADELAI está aqui, a LAS simplificada está aqui, licença prévia, licença de operação, licença de instalação. Eu não falei para vocês dessa declaração de inegibilidade de licença ambiental, DILA. Essa aqui é interessante também colocar, né? O que é essa DILA? Eu estou entendendo que esses empreendimentos menos impactantes ainda entrariam na DILA. Padaria, pizzaria. Olha lá. Concedida para atividades e empreendimentos dotados de impacto ambiental e socioambiental insignificante. Então é uma categoria inferior à DELAI ainda. Tá bom? Para o qual é inexigível o licenciamento ambiental, respeitadas as leis municipais. Quer dizer, se o município entender que não, o Estado não precisa licenciar, mas nós queremos licenciar, porque nós respeitamos o meio ambiente dentro do padrão mais rigoroso, aí sim ainda teria que observar os impedimentos ao nível municipal. Mas é difícil isso, né? O prefeito vai dizer, olha, o prefeito quer desenvolvimento, quer geração de emprego, renda, imposto. Então é difícil que uma prefeitura venha embargar uma atividade que já é passível de declaração de inexigibilidade de licença ambiental. Ó, aqui é interessante também, a autorização florestal. Tem autorização florestal e autorização ambiental. O termo autorização ele é empregado para uma atividade pontual, que ela não vai causar um impacto no decorrer do tempo. Ela não é um impacto permanente, não é um impacto que tem uma importância tão porque ele é específico, esporádico e ele é pontual, né, em única ocasião. Então, lá, uma autorização florestal autoriza a execução de corte e supressão de vegetação nativa. Aquilo vai acontecer pontualmente. Lógico que você poderá falar de mitigação, compensação, recuperação de área, etc. Mas no âmbito dessas autorizações de DELAI e de DILA, são 15 metros cúbicos de madeira, coisas assim, são
consideradas insignificantes até pela legislação. Da mesma forma ali, ó, autorização ambiental, AA. Eu não sou de fazer piada, né, mas eu penso que a AA pode ser alcoólicos anônimos aí, os alunos. Eu não. Então não confundam a AA com autorização ambiental para outras finalidades aí. O que é a AA aqui no nosso caso? Autoriza a execução de obras, atividades, pesquisas e serviços de caráter temporário e obras emergenciais, de acordo com as especificações constantes dos requerimentos, cadastros, planos, programas ou projetos aprovados, incluindo medidas de controle ambiental e demais condicionantes determinados pelo órgão. Então vejam que o engenheiro ambiental trabalha forte nisso, né? Os florestais, eles tinham que ter a consciência de que existe esses serviços, né? Às vezes o pessoal está se formando aí para trabalhar nas empresas e tal, silvicultura, mas esse aqui é um nicho de serviço que vocês não podem deixar de observar, né? Vejam o artigo 12 aqui, ó. Em se tratando de empreendimentos, atividades ou obras que necessitem de uso de recursos hídricos superficiais ou subterrâneos, captação, lançamento ou derivação, o empreendedor deverá requerer a outorga prévia e de direitos de uso dos recursos hídricos emitida pelo órgão ambiental estadual. Então aqui essa ideia de outorga também, né? Essa atividade ela gera água, e a água, vocês bem sabem, é um bem de domínio público, né? Então aquela empresa que usa a água, ela tem que ter outorga, ela tem que ter uma autorização, que na letra da lei se chama outorga, para usar aquela água que é da sociedade. Então ela tem que ter um trabalho para dizer que ela vai precisar de tanto e que o impacto ambiental não vai causar esgotamento desse recurso na bacia, né? Pelo que a gente acompanha por aí, em São Paulo, essas políticas de autorização e de outorgas ela é muito mais significativo porque lá tem muita estiagem, muita atividade industrial mais forte, né? Então, dependendo da cidade, você vai esgotar a água disponível da cidade porque vai ter tanta indústria demandando tanta água, então isso realmente causa um problema, né? E aqui no Paraná também é importante isso, né? O Paraná ele é um estado que vai se industrializando também. Dependendo da bacia hidrográfica, a demanda por água vai ser maior, né? Aqui nós estamos em Dois Vizinhos na bacia do Baixo Iguaçu. Então, as agroindústrias demandam água, né? Então tem que ter outorga. Processo de purificação aí dos passivos dos efluentes. Ó, veja que para vocês trabalhando com EIA-RIMA, tem uma seção 7 aqui específica, né? Então a gente está falando realmente da resolução SEMA mais importante para quem vai trabalhar com grande. Essa aí, a última que eu falei, é a resolução SEMA, do Conselho, 107, de 9 de setembro de 2020.